Pereira Filho, ele é vice-presidente e corregedor do TRE da Paraíba. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Vitor. É um prazer enorme estar participando do programa de vocês. O prazer é nosso. Doutor Joás, com esse encaminhamento aí por parte de médicos, políticos, os membros do TSE, a gente tem aí algumas correntes, mas isso ainda depende de mudança que será feita através de PEC pelo Congresso Nacional. Como o TRE da Paraíba está se preparando para as eleições desse ano? Na verdade, o TRE da Paraíba continua e está preparado para as eleições acontecerem no dia 4 de outubro. Nós estamos dando continuidade a todos os prazos que existem já previstos anteriormente, sem qualquer alteração. Logicamente, prevendo também essa possibilidade, mas nós estamos nos antecipando. Se houver a prorrogação, que deverá haver, parece-me que há um consenso a nível nacional, o presidente do TSE tem ouvido inúmeras pessoas, inúmeros epidemiologistas, pessoas que são competentes na área da medicina para efetivamente verificar qual o meio mais seguro, qual a data mais segura para realizar as eleições, e parece que também está havendo um consenso no âmbito da política para haver um adiamento dessas eleições, mantendo ainda nesse ano. Os prazos que a gente está acostumando a acompanhar, desincompatibilização, você tem prazo agora chegando, comunicadores não podem apresentar programas de rádio, de TV. Os prazos estão mantidos ou tem alteração desses prazos, doutor Joás? Os prazos estão rigorosamente mantidos, inclusive as convenções, o prazo das convenções eles serão realizados a partir de 20 de julho até 5 de agosto, inclusive por videoconferência, então estão mantidos todos os prazos, pelo menos até a segunda ordem. Do ponto de vista da aglomeração de pessoas, qual é a maior preocupação da Corte nesse momento? Como fazer uma eleição? Nós temos na Paraíba características muito singulares. Em alguns municípios você tem o corpo a corpo, a caminhada. Como realizar essa eleição sem essa possibilidade de aglomeração de pessoas? Qual será o papel dos partidos, dos candidatos e do TRE para evitar essa aglomeração de pessoas? Teremos que ter a colaboração de todos, vai depender da situação, de como esteja essa pandemia daqui para frente. É necessário que haja colaboração, os partidos são responsáveis também por isso, todos nós temos uma cota de responsabilidade e todos nós temos que agir com muita responsabilidade para evitarmos problemas para os eleitores. Isso tem que fazer efetivamente com segurança. Já estamos dando o primeiro passo nas convenções, permitindo que as convenções sejam realizadas por videoconferência, isso já foi inclusive objeto de uma decisão agora no TSE, parece-me que da relatoria do Luiz Felipe Salomão, do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, essas questões nós vamos ter que avaliar no momento como estará a situação de pandemia para vermos o que é possível ser feito, mas com toda a segurança. Com relação à prestação de contas dos candidatos, com o adiamento da eleição, a gente vai ficar muito próximo ali da data da posse, né? De que forma o tribunal já tem se organizado nesse sentido, porque as contas precisam ser julgadas, existe inclusive um prazo no calendário para avaliação, análise de todas essas contas. De que forma a corte já começa a se articular, porque o prazo vai ser prorrogado, no entanto a posse continua em 1º de janeiro, né? A posse realmente continua em 1º de janeiro. Essa questão da prestação de contas, se houver uma reavaliação também na legislação, teremos que ponderar isso aí. Isso vai ser matéria para debate futuramente. Após a data das eleições estabelecidas, aí nós veremos se também, porque vai haver uma necessidade, não somente de uma PEC, a alteração da PEC, através de PEC, como todos já sabem, o projeto de emenda constitucional, mas também a legislação infraconstitucional talvez sofra as alterações. E aí sim que nós iremos efetivamente ver quais são as alterações e aplicá-las. Doutor Joás, para a gente concluir, algumas vozes, advogados, aí você vai encontrar especialistas na Paraíba, fora do estado, defendem que no dia da eleição nós tenhamos aí um prolongamento do prazo, né? As urnas fecham às 17 horas, de forma convencional, mas nessa excepcionalidade, a possibilidade de extensão do prazo. Qual é a sua leitura com relação a essa nova forma do eleitor a se dirigir à urna sem a biometria, com a biometria? O que é que o senhor acha? O que é que está sendo discutido no âmbito disso? O presidente Barroso teve uma reunião com todos os presidentes e eu participei dessa reunião junto com o desembargador Zé Ricardo Porto, que é o nosso presidente do TRE, e nessa oportunidade ele já manifestava a intenção
de prorrogar o período da votação. Ou seja, hoje se inicia às 8 horas e vai até às 17 horas. Às 17 horas. A ideia era prorrogar esse período até às 20 horas, podendo até se estender. Isso é um estudo que ainda está sendo feito pelo TSE, por uma equipe do TSE, e efetivamente é possível, há essa possibilidade. Ele também estuda a possibilidade de verificar por turnos, dividir talvez em turnos para evitar aglomerações e proteger aqueles mais idosos, para poder ter um horário mais reservado para a votação. Então, tudo isso está sendo objeto de estudo pelo TSE. E certamente eles vão deliberar sobre essa questão em tempo hábil para que nós possamos aplicar aqui também na nossa eleição. Doutor Joás, muito obrigado por sua atenção. É ano de eleição e a gente vai voltar a conversar com o senhor com toda certeza. Uma boa tarde para o senhor, viu? Eu que agradeço o convite, estarei sempre às ordens. Boa tarde. Vamos fazer agora mais uma pausa rápida.